Oi, gente! Bem-vindos à Maratona do Horror mais uma vez, e hoje eu vou falar pra vocês sobre o livro escolhido lá no Instagram do Lidos e Curtidos. Anotem aí, @Lidos e Curtidos, pra quem não tá ainda. O Exorcista, de William Peter Blatty. O Exorcista foi publicado pela primeira vez em 1971. 2 anos depois, lançou o filme, em 1973. Ele foi um recordista de bilheteria da época de filmes de terror, inclusive ele é o meu filme de terror predileto, e ele só perdeu seu lugar no pódio recentemente para o filme It, a Coisa. Quem acompanha no Facebook alguns grupos de filmes de terror ou de Stephen King já devem saber. O único filme que desbancou o Exorcista em bilheteria foi It. Vou comentar rapidamente sobre isso também com vocês, porque não sei se eu concordo com isso não. Vamos ver, a gente vai conversar sobre isso já já. A história começa no norte do Iraque, onde o padre Merrin está participando de escavações à procura de relíquias antigas, talvez alguma coisa de religião, enfim, ele é totalmente ligado à teologia. Logo ele encontra uma estatueta do demônio Pazuzu, junto de uma medalha de São José. Isso, claro, indica pra gente que está começando a ler o livro que com certeza nós vamos presenciar o embate entre o bem e o mal nas próximas páginas. Logo a gente sai do norte do Iraque, que foi o prólogo, e vamos para o capítulo 1, que se passa em Georgetown, onde realmente a história vai começar. É a história da Chris MacNeil e da sua filha Reagan. Chris MacNeil é uma atriz super famosa e conceituada da época. E a Reagan é filha dela e passa por toda aquela experiência de ser fotografada por paparazzis, de ter fotos dela nas revistas, nos jornais, e ao mesmo tempo ela está passando por uma crise por conta da separação dos pais. Um belo dia, remexendo nas coisas da mãe, ela encontra um tabuleiro Ouija, que a Chris tinha comprado há muitos anos atrás por mera curiosidade, já que ela era ateia, ela não acreditava em nada. Ela começa a brincar com o tabuleiro sozinha e deixa a mãe sem saber disso por enquanto. Um belo dia, a mãe descobre que ela está brincando com o tabuleiro e ambas começam a conversar sobre isso. A mãe, como era totalmente descrente de qualquer coisa sobrenatural ou de outro plano espiritual, ela leva numa boa. Ela acha que naquele momento, já que ambas se mudam muito por conta do trabalho da mãe, a Reagan tá com um amigo imaginário ou qualquer coisa do tipo, então ela deixa meio que pra lá. Ela só conversa muito rapidamente com a filha sobre isso, mas tudo bem, tranquilo. Bom, a partir disso, certas coisas muito estranhas começam a acontecer na casa. Isso é logo no início do livro mesmo. Então, a Reagan às vezes chega no quarto da mãe no meio da noite, dizendo que a cama dela estava chacoalhando. A própria Chris escuta barulhos de ratos no sótão, barulhos de coisas caminhando no teto. Inclusive, o empregado dela, o Carl, ele vai procurar saber se realmente tem ratos, coloca ratoeiras e tal, mas não aparece rato nenhum preso na ratoeira. Na casa, mora não só a Chris e a Reagan, mas também mora o próprio Carl, mora a Willie, que é a cozinheira e mulher do Carl, e também mora a Sharon, que é uma espécie de secretária da Chris. A Reagan estuda em casa com a Sharon, ela não vai para colégio porque elas vivem se mudando, então isso ainda afasta a Reagan mais ainda de outras crianças da idade dela. Bom, é claro que somado mais ainda esse fato da Reagan não ter contatos com outras crianças direito, é claro que a Chris vai acreditar que a menina está com problemas psicológicos, que está mentindo quanto à cama chacoalhando ou quanto a um Captain Hound respondendo por um tabuleiro Ouija. Ela realmente vai acreditar que a Reagan está com problemas. Então a Chris, claro, vai levar a Reagan para um psiquiatra. Se todos esses problemas não fossem suficientes, a gente ainda tem mais um fato. O pai, depois que se separou da Chris, mal procura a menina. Ele vive viajando, vive fora do país e não dá a menor pelota para a garota. A Chris, ela tenta disfarçar essa ausência do pai, ligando para ele escondida, pedindo para que ele retorne, ligue pelo menos para o aniversário da filha, mas acaba não dando certo, o cara acaba não retornando a ligação, enfim, a menina de qualquer forma sente essa ausência do pai. Veja bem, ela sente essa ausência porque a gente sabe que essas coisas estão atingindo ela, mas a gente não sabe através dela. Ela é uma menina muito reservada, que parece ser feliz,
mas ela não demonstra essa tristeza dessas coisas para a mãe. A gente só sabe que ela tá sentindo tudo isso quieta, calada. Isso não é muito bom, né? Com o tempo, a Regan começa a piorar um pouco. Ela começa a ter certas reações esquisitas, ela começa a falar palavrões que ela nunca falava antes, e que a Chris, inclusive, tinha plena certeza que a menina nem conhecia aqueles palavrões, porque ela tomava todo um cuidado na educação dela para a filha, ela não falava palavrões na frente da filha, então ela leva a menina para um psiquiatra para saber o que está acontecendo. A Regan passa por diversos exames, e dentre eles exames bem dolorosos, como a punção, por exemplo, e não se descobre nada. Os exames dão tudo ok, dão tudo certo, mas a menina tá tão ruim e não se descobre nada nela que chegam a pensar nos extremos. Bom, numa festa que a Chris deu na casa dela, a menina chega a participar da festa, tá tudo bem lá entre eles e tal, só que depois a menina vai dormir mais cedo. No final da festa, quando todo mundo já tá meio regado, né, das bebidas e coisa e tal, a menina aparece na sala e urina no meio de todo mundo, em cima do tapete. Mas antes dela urinar, ela fala para um convidado: você vai morrer lá no alto. Claro que depois disso todos os convidados vão embora, né? A menina vai se deitar, a Chris vai até a sala para ver se conseguiram tirar, né, a urina da menina do tapete, até que a menina grita lá de cima. E a mãe sai correndo para ver o que está acontecendo. Ela acende a luz do quarto e quando vê, a cama inteira tá chacoalhando. A partir daí as coisas só pioram. E a Regan, que era uma menina tão doce, tão meiga, passa a ser um ser meio monstruoso e totalmente mortal também. Paralelamente à trama central, a gente também acompanha a vida de outros personagens no livro, como por exemplo do Padre Carras, que é um padre psiquiatra e que ele é um padre em processo de descrença. Ele está perdendo totalmente a fé dele com o tempo. Eu acho que isso que acontece com ele deva ser por conta da medicina, né? Tipo teologia versus ciência. Eu acho que na época ainda não havia essa junção das duas coisas, como hoje em dia muitas pessoas conversam sobre isso, né? Unir a medicina com a teologia. Então ele está num processo de descrença muito grande, e enquanto ele está nesse processo, a Chris, que era totalmente ateia, está começando a acreditar em coisas sobrenaturais, porque as coisas que acontecem com a filha dela não tem nenhuma explicação psiquiátrica. Os médicos não conseguem achar algum problema no cérebro da menina ou algum problema que faça uma cama inteira ser chacoalhada por uma garota de 12 anos. Então, a Chris está passando a acreditar nisso. Até porque, num determinado momento, um dos cientistas ou médicos, não fica muito claro, que estão analisando a menina, chega para ela e fala: olha, tá tudo bem com a menina, a gente não encontrou absolutamente nada nela. Você já ouviu falar em exorcismo? E aí a Chris, a partir dali, meio que não querendo acreditar, mas já começando, passa a pensar na possibilidade de tentar isso, né? Como uma das últimas tentativas, né, de tratamento para a menina. E é aí que ela procura o Padre Carras, que ela já tinha ouvido falar sobre ele através de um outro padre que foi convidado para aquela festa onde a Regan urinou, e sabia que ele era um padre e psiquiatra, então ela procurou por ele justamente por querer saber de uma pessoa só o que ele achava, se era realmente algo psiquiátrico ou um caso sobrenatural, demoníaco e que precisava de um exorcismo. Bom, como vocês podem ter notado, o tempo todo eu falo que a menina tá procurando psiquiatras, procurando psicólogos, e ao mesmo tempo depois a Chris começa a procurar soluções religiosas para isso. O livro o tempo todo deixa a gente na dúvida. A menina realmente está tendo algum problema psiquiátrico, ela está querendo de alguma forma chamar atenção e conseguindo, ou ela realmente está possuída,
ou realmente ela deixou uma brecha dentro dela, num momento de desespero, num momento de angústia que ela estava passando, para um espírito se apossar do corpo dela aos poucos. O livro o tempo todo deixa a gente nessa dúvida, e eu achei fantástico por conta disso. Se tem uma coisa que o livro ganha disparadamente do filme, eu acho que essa coisa seria essa dúvida, porque no filme a gente não tem dúvida. No filme a gente está vendo a menina girando a cabeça, vomitando verde, não que essas coisas não tenham no livro, mas no livro tem de uma forma sutil. Por exemplo, tem um momento que a Regan bate na Chris, né, na mãe, na própria mãe, e a Chris cai, cheia de dor na parede, e o quarto está completamente escuro. E a Chris, naquele momento de desespero, unindo com a escuridão do quarto, tem a impressão de que a menina girou a cabeça 360 graus. Como a gente vai saber, né? Como a gente vai saber se aquela impressão não foi um momento de desespero da Chris ou se realmente ela viu aquilo? Amém. A gente fica na dúvida o tempo todo e cada um tira suas próprias conclusões, né? De acordo com o que acredita. Entre uma conversa que o Padre Carras estava tendo com a Regan ou com o demônio, esse ser pede a presença do Padre Merrin, que é aquele padre do início do livro do norte do Iraque. O Padre Merrin já voltou para os Estados Unidos e ele é contatado para ajudar o Padre Carras a fazer o exorcismo. Na verdade, o Padre Merrin já fez exorcismos. Então, na verdade, quem vai ajudar é o Carras mesmo, sabe? Ele vai lá para tentar exorcizar a menina, tentar acabar com toda aquela angústia, aquele sofrimento da garota e da mãe, junto com o Padre Carras, que é totalmente descrente, mas começa a crer de novo quando ele vê todas aquelas aberrações, todas as coisas que a menina faz. A gente tem também os personagens Carl e a Willie, né? O empregado da casa e a cozinheira, que são casados. Eu não sei se eles são judeus, suíços, alguma coisa do tipo. E eles são, principalmente o Carl, é um personagem um pouco misterioso, porque volta e meia a gente entra na dúvida se certas coisas que aparecem no quarto da Regan, por exemplo, um crucifixo embaixo do travesseiro da menina, se não foi o Carl que colocou. Às vezes a gente também desconfia um pouco da Sharon, a própria Chris, no momento que ela tá, né, naquela loucura toda, ela desconfia da Sharon também, porque a Sharon é cristã. Então, diversas coisas vão acontecendo que os outros personagens da história acabam virando um pouco suspeitos, né? Se são eles que estão colocando aqueles objetos ou se a própria Regan, né, endemoniada, pegou aqueles objetos de algum lugar, saiu da casa e pegou aqueles objetos de igreja ou de algum lugar. Fora isso, nessa mesma época, algumas estátuas de igrejas, algumas imagens de santa estão sendo depredadas e colocam peitos na santa, órgão sexual masculino, junto com sangue, junto com outras coisas, enfim. Isso tudo está acontecendo concomitantemente com a história da Regan. E aí a gente mais uma vez pensa, né? É a Regan que está fazendo isso? Ou é algum grupo de hereges que estão invadindo as igrejas de madrugada e fazendo aquilo? Olha, em nenhum momento eu senti muito medo no livro, assim como eu também não sinto medo quando eu assisto o filme. Porque, muito além da história de terror, O Exorcista, na verdade, é uma história de fé. Pra mim é como se fosse uma espécie até de drama, porque a gente fica com muita pena da menina, com muita pena da Chris que tá passando por tudo aquilo. É uma história muito além de um mero terror, como tantas outras histórias que a gente lê ou assiste. Ele é um livro que não deixa a gente com medo, mas sim bem inculcado. Esse é um livro muitíssimo bem escrito, muitíssimo bem trabalhado. Todos os personagens são muito bem construídos, são personagens muito bem descritos também. Então, gente, é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa, porque para mim não deu medo. Agora, pessoas muito medrosas é melhor não ler, porque a gente tem diversos relatos por aí que tem gente que realmente se caga de medo com esse livro. Mas assim, eu recomendo para todos que pelo menos gostem do gênero, que apreciam as histórias sobre fé, as histórias sobre conflitos entre o bem e o mal. Eu recomendo bastante. É uma leitura super rápida, simples, e é daquele tipo de livro que você quer ler ele todinho, inteirinho, devorar ele no mesmo dia. Se você não sentir sono nem nada, você não para de ler o livro. Aliás, o filme, pra mim, na minha opinião, é o melhor filme de terror de todos os tempos até hoje. É o que eu ia falar pra vocês, né, no início.
O It, a Coisa, foi um filme que eu me arrepiei de tanto gostar. Eu adorei. É um filme que dá medo. A mim deu um pouco de medo. Eu levei vários sustos com aquele palhaço. Mas ainda assim, O Exorcista, ele tem mais história. Ele tem um conteúdo muito bom. E talvez até mais realista também. O Exorcista é bem mais crível do que a história do It. E eu acho que por isso, pessoalmente, eu prefiro O Exorcista. Eu pretendo fazer um vídeo comparativo entre o filme e o livro, tá? Mas vai ser um outro vídeo que, quem sabe, ainda sai nesse mês de outubro do horror. Tá bom, gente? Bom, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem um joinha aqui embaixo, curtam, compartilhem, sigam nas redes sociais, mandem para os seus amigos, porque isso é muito importante pra gente, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.